Você Ainda foi, você Marcelo, por Agora favor? sim. Agora Agora sim. sim. Isso, Marcelo, obrigado. Bom, a gente acho que nós podemos iniciar já, né? No horário certo? Podemos? Ok. Então, boa noite a todos, boa noite aos que estão chegando, né? Meu nome é Eduardo Linsmaier, eu sou o responsável pelo curso coordenador, estou na função de coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, os convidados, em especial a equipe da Associação de Aquecimento, a Brava, Associação Brasileira de Ventilação, Aquecimento e Ar-Condicionado, que está aqui conosco, o pessoal da Qualindor, e convidamos também representantes das secretarias municipais de saúde de todo o estado de São Paulo, com apoio principalmente do presidente do Consens, que é o professor, o doutor Geraldo Repli, que é o secretário municipal de São Bernardo do Campo, e a equipe de São Caetano do Sul, que está nos apoiando também. Tá? Nós vamos abordar um tema importantíssimo, um tema que agora está se tornando cada vez mais importante, que é a questão da contaminação e a qualidade do ar interno. E, inicialmente, eu vou pedir as desculpas que eu tenho aula daqui a pouquinho, né? Estou indicando aqui o professor Marcelo Lutfi, que vai fazer o papel de mediador aqui. Eu vou Boa ficar com noite a vocês até... todos. Isso. O Boa professor noite a todos. Marcelo. Ah, Marcelo é um dos docentes nossos, né, Marcelo? Tá? sim, E, agradeço aí essa grata missão aí de acompanhá-los, né? Ah, espero aí realmente termos uma boa palestra aí, com certeza, com as jovens doutoras aí. isso. E agora apresentar as principais, nossas Sim, queridas amigas doutoras, né? A doutora Alessandra Maggi e a doutora Silene Venelli, Nascimento Venelli, que vão abordar em duplas, né? Essa tão importante questão que está sendo agora destacada com a questão da Covid, com toda essa pandemia que a gente vem passando, né? E é um assunto muito ligado à questão da saúde e segurança do trabalho, tá? Então, peço à professora Alessandra aqui que inicia a sua palestra e, na sequência, a professora Silene. Eu vou pedir a todos que mantenham seus microfones desligados durante a palestra. E as questões, nós estamos dividindo a palestra em dois momentos: 20 minutos para a professora Alessandra, 20 minutos para a Silene, e deixar uns 15 a 20 minutos para debate e perguntas que o professor Marcelo vai conduzir com vocês. As perguntas podem ser feitas no chat, aqui, escritas aqui no chat, ou mediante a liberação do microfone, ok? Então, vou pedir essa gentileza para vocês deixarem os microfones desligados para não haver ruído durante a palestra. Então, muito obrigado. Doutora Alessandra, convido a senhora Obrigada. para fazer a apresentação. Obrigado. Muito obrigada, professor. A gente agradece aí pela presença de todos os que estão, né, nessa noite aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre qualidade de ar interior. Estou compartilhando a tela, tudo ok? Todo mundo vendo? ok, doutora, Sim. está perfeito. Ok, tá boa. Então, maravilha. Então, essa apresentação foi realmente um trabalho, né, aí conjunto, né, que a professora Silene, o professor Eduardo e eu elaboramos nas últimas semanas, e a ideia é justamente abordar um tema que está se tornando tão relevante na nossa realidade atual, que é justamente a questão da qualidade de ar interior, pensando aí no ambiente de segurança na saúde e no trabalho. Mas para entender melhor, né, como é que toda essa questão funciona, a gente precisa enxergar o cenário no qual ela se insere. Então, estamos falando de ar aqui, né? Ar que é recurso de propriedade comum, né? Então, pertence a todos nós, ninguém tem que pagar, né, para poder fazer uso desse ar, ele está livremente disponível e, no geral, o uso não exige nem ônus nem esforço. Lógico que se a gente for pensar, né, no sentido detalhado da biologia, a gente vai dizer que tem sempre um certo esforço a nível celular, a nível muscular. Mas o que a gente quer dizer é que não é uma coisa difícil de acessar. E lógico que justamente por isso, o uso desse recurso muitas vezes não vai ser parcimonioso, perdão. E a gente acaba usando quantidades que são realmente impressionantes, tanto de modo individual quanto no sentido coletivo.
Se a gente pensa em mais detalhe, né, para que a gente usa realmente esse ar, talvez o uso mais relevante seja aí para sustentar a respiração celular, né? Todos nós somos organismos aeróbios que precisam de oxigênio para executar suas funções básicas. Então, esse atendimento dessa demanda metabólica é muito relevante para a maior parte das espécies existentes no planeta no momento. Agora, não é só isso, né? A gente também tem o ar sendo bastante relevante no sentido meteorológico, até no sentido climático. A gente também vai precisar de ar, né? Seja direto ou indiretamente, para a realização de comunicação, de transporte, de combustão, para processos industriais. E aqui a gente entra numa questão bastante pertinente para a nossa conversa de hoje, que é o fato dele também funcionar como um receptor e um transportador de resíduos da atividade humana. Então, a consequência desse aporte de resíduos, né, desse aporte de até, a gente pode chamar de poluentes atmosféricos, e até um uso mais indiscriminado, logicamente vai ser a poluição do ar. Então, a gente define aí poluição de ar como a presença ou lançamento no ambiente atmosférico de substâncias numa concentração que está acima de um dado nível, ou seja, de modo que essa concentração seja suficiente para interferir, né, seja direto ou indiretamente, ou na nossa saúde, ou na nossa segurança, ou no nosso bem-estar. Ou mesmo simplesmente prejudicando, né, mesmo que parcialmente, esses 3 parâmetros. Agora, imagina, a gente, nos dias, né, eu posso até dizer nos dias atuais, a gente discute muito a questão de poluição atmosférica de modo mais genérico, mas quando a gente fala em ambientes mais restritos, ambientes internos, as consequências da poluição acabam sendo muito potencializadas, né? Justamente por quê? Porque a gente vai ter aí um espaço menor a ser considerado. Então, aqui a gente cai numa questão importante, que é essa sensação de que a nossa casa, ou mesmo o nosso ambiente de trabalho, é um refúgio, né? Quantos de nós não voltam para casa para se abrigar, para ter um pouco de tranquilidade, para ter um pouco de paz? E nesse sentido, a gente também considera que a nossa casa é um ambiente mais limpo, né? Mais adequado, inclusive em termos de qualidade de ar. Mas será que isso é verdade? Se a gente for dar uma olhada na literatura recente, eu não digo nem tão recente, né? Um debate aí que se inicia, né? Talvez no início da década de 80, a gente vai notar que vários trabalhos começaram a ser publicados mostrando que ambientes fechados, inclusive o ambiente doméstico, apresentam um potencial de risco ambiental. E você pensa, mas por que isso? Por uma questão de concentração. Se o nível de um dado poluente num dado local está acima ou abaixo do limite estabelecido pela norma, ou mesmo pela literatura científica, não vai depender só da emissão, né, da quantidade liberada desse poluente. Muitas vezes a gente tem a impressão que precisa de uma grande emissão para que realmente aquele ambiente se torne poluído. Não. Na verdade, depende também da quantidade ou do volume de ar no qual esse poluente pode se diluir. Então, o mesmo volume de poluente liberado na atmosfera externa, né, como um todo, vai ter um volume imenso, né, uma massa imensa para se diluir, né? E já quando a gente olha o ambiente de uma casa toda fechada, com todas as janelas e as portas lacradas, você vai ter um volume de ar muito menor, justamente no qual esse poluente possa se diluir. Então, lógico que a concentração acaba sendo potencialmente muito maior. Por isso que quando a gente dá uma olhada em mais detalhe, quando realmente são obtidas, são realizadas medidas de fato, o que a gente observa é que os ambientes fechados muitas vezes são mais poluídos, mesmo do que as grandes cidades, né? Que são vistas aí como as grandes vilãs em termos de poluição atmosférica. Para COVs, por exemplo, que são compostos orgânicos voláteis, e mesmo outros voláteis, a gente nota que a comparação entre residências e cidades mostram que as residências são mais poluídas, as concentrações são sempre maiores. Se a gente der uma olhada aqui, né, desse lado direito inferior,
vocês vão conseguir notar que a gente tem vários poluentes sendo indicados aqui nesse gráfico, né? A gente tem etileno, benzeno, etilbenzeno, tetracloroetileno e tantos outros aqui. Clorofórmio. O que a gente nota? Uma comparação entre fechado e aberto. Então, o cinza mais claro fechado e o cinza mais escuro aberto. E a gente nota que para todos eles, né, a gente tem justamente uma quantidade, uma concentração maior em ambientes fechados do que em aberto. Em alguns casos, essa concentração chega a ser quase 3, até um pouco mais, 3, 4 vezes maior, né? Então, você nota como essa questão acaba sendo bastante preocupante. Não só por essa questão, né, de menor potencial de diluição, mas também pelo fato do ser humano moderno passar cada vez mais tempo dentro de ambientes fechados, até mesmo para o lazer, né? Quantos de nós não se divertem assistindo, por exemplo, TV, Netflix, né? E tantas outras alternativas hoje em dia? Quantos não estão em casa jogando? E mesmo quando a gente sai de casa, quantos não vão se divertir em lugares fechados também, como shopping center, um cinema, um restaurante? Então, no final das contas, as estimativas mostram que 90% do nosso tempo é passado em ambientes fechados. E aí a gente cai num tema bastante interessante, que é a síndrome do edifício doente. Em 1982, a OMS reconheceu essa questão de poluição de ar interior, né, de ambientes fechados, e os efeitos dela. E nessa mesma época, foi definida a síndrome do edifício doente. Então, acho que foi o primeiro grande passo no reconhecimento de que a qualidade de ar interior podia ser motivo de grande preocupação para a nossa espécie. Então, o que a síndrome do edifício doente traz, né? Ela, de modo geral, ela se associa a um conjunto de sintomas normalmente observados em trabalhadores de escritórios. Por quê? Porque esses trabalhadores, costumeiramente, vão se encontrar em prédios que são climatizados, mas que nem sempre o sistema de climatização é adequadamente mantido, principalmente na época em que a síndrome foi descrita. Em função disso, em função das janelas serem todas lacradas, o que acontecia? Os efeitos dessa má qualidade de ar interior acabavam se expressando, né, nos indivíduos. Lógico que maior gravidade nos mais suscetíveis e menor gravidade nos menos, mas a maioria dos trabalhadores começou a apresentar queixas que eram consistentes em diversas áreas do mundo. Então, por exemplo, dor de cabeça, fadiga, letargia, prurido e ardor nos olhos, irritação de nariz e garganta, até mesmo algumas afecções cutâneas, né? Como o caso de você ter a pele seca, coçando e até mesmo descamando, foram observadas. E mesmo nos quadros mais leves, o que se observava era a falta de concentração, dificuldade para trabalhar. Isso claramente tem um efeito nocivo, inclusive, né, para a empresa dona do edifício. Porque se o funcionário não se sente bem e, no final das contas, não consegue se concentrar, não consegue focar, tem dor de cabeça e todos os outros sintomas, está cansado, está letárgico, obviamente vai existir um efeito claro em termos de produtividade. E para reforçar, né, que a relação estava realmente com a qualidade do ar do edifício, se demonstrou que os sintomas normalmente se agravavam no decorrer do dia. Quer dizer que às vezes a pessoa chegava bem, ou melhor, e conforme ela ia permanecendo mais tempo naquele ambiente, ela ia piorando. E já, quando ela saía daquele ambiente, ela se sentia melhor. E no final de semana, melhorava ainda mais. E em situações em que a ventilação era melhorada, o mesmo padrão de melhora geral era observado. Então, você nota que os estudos posteriores tentaram identificar exatamente as causas, de onde é que estava vindo, né, o agente por trás de toda essa síndrome, de todo esse quadro. E o que se observou é que nesses ambientes de escritório, nesses edifícios, os principais poluentes podiam ser subdivididos aí em 3 categorias. Primeiro, os bioaerosóis. Então, aí a gente tem englobado os esporos, os fungos, fragmentos celulares e secreções diversas, como, por exemplo, o material fecal de ácaro, entra, e muita gente é muito sensível. Compostos orgânicos voláteis, que são os COVs,
né? E aí você tem esses compostos sendo liberados por impressoras a laser, por colas, tintas, revestimentos, cosméticos, até mesmo material de limpeza e o mais importante, móveis de material sintético e carpetes. Muitos desses edifícios, desses empreendimentos, usam mobília planejada. E esses móveis, esse tipo de material, já foi comprovado, também está na literatura, que eles são capazes de liberar esses COVs durante muitos meses após a instalação. Então, nesse início, né, nesse primeiro momento depois da instalação, a liberação é inclusive maior. Então, às vezes, aquele escritório, né, que é belíssimo, todo organizado, todo limpinho, na verdade, pode estar eliminando uma série de substâncias, né, para esse ar interior. E também, a gente não pode deixar de lado o material particulado. Então, as fibras, as poeiras, partículas metálicas mesmo, e até fumos de combustão diversos também entram. Então, todos esses poluentes são encontrados e muitas vezes em concentrações razoáveis. O que fazer, então, né? A literatura também discute bastante essa questão. A gente sabe que a poluição do ambiente interno vai depender, primeiro, da fonte da emissão, do volume do ambiente e da renovação do ar. De que maneira a gente pode lidar com esses 3 parâmetros, então? Quando a gente fala de fonte de emissão, a ideia é sempre buscar minimizar. Então, identificar as fontes dos poluentes diversos é importante e, a partir daí, trabalhar para minimizar essa emissão. O volume do ambiente é um pouco mais difícil de alterar. No final das contas, por vezes é algo que está travado. Você precisa trabalhar naquele ambiente e o volume vai ser aquele. Mas a gente pode sim lidar com um pouco mais de liberdade quando a gente fala de renovação de ar. E a indicação é sempre a mesma: buscar aumentar a circulação, buscar aumentar a ventilação. Muita gente tem a impressão que às vezes aquele ambiente limpo, que tem cheirinho de limpeza, indica uma melhor qualidade de ar também, mas isso não é verdade. A gente sabe que um ambiente limpo, ele não tem cheiro. E às vezes aquele cheirinho que a gente associa com o ambiente limpo, ou com aromatizador, ou outros tantos itens que são utilizados corriqueiramente, eles na verdade podem estar liberando no ar, inclusive, substâncias que são irritantes e que podem causar, né, síndromes alérgicas, quadros que são mais severos para as pessoas mais suscetíveis. Então, né, já pode ser um indicativo indireto aí de poluição também esse cheirinho de limpeza. Uma das estratégias que tem funcionado e que é relativamente simples é a utilização de plantas também, que acabam atuando como filtros para vários compostos voláteis, além de ajudarem aí no consumo de CO2 durante o período do dia, onde você normalmente encontra o maior número de funcionários nesses locais. É interessante porque muita gente não conhece ainda muito bem, né, esse potencial das plantas na remoção de poluentes. Mas a gente tem várias espécies, inclusive que muitas vezes a gente já encontra em casa. Por exemplo, o lírio da paz. É uma espécie bastante comum, né, uma espécie ornamental muito utilizada, inclusive em decoração, que é capaz de filtrar benzeno, xileno, amônia, formaldeído e mesmo o tricloretileno. Ela está aqui, né? A gente tem outras, né, samambaias e bambus que também têm a mesma capacidade. Uma também que se destaca é a areca, né, que é uma palmeira pequena, que é muito utilizada também. Mas mesmo a espada de São Jorge, a gente também encontra e também tem a capacidade de eliminar todos esses poluentes citados. E tem várias outras, né, gente? Se você for buscar realmente na literatura, entra no Google Acadêmico, dá uma olhada, você encontra uma série de espécies. E o mais interessante é observar que não é nem só a planta que vai trazer esse benefício, né? Tem alguns trabalhos, eu trouxe aqui um deles só, que mostra que a remoção, por exemplo, do benzeno também é realizada pelos micro-organismos que são encontrados no substrato, no solo que está sustentando essa planta. Então, o benefício vem, inclusive, né, dos micro-organismos que estão na terra. Então, existem alternativas para melhorar. Só que hoje a gente está vivendo um cenário bem atípico, que é o cenário da pandemia de Covid.
Então, lógico que preocupações relacionadas à qualidade de ar estão se tornando maiores, né? Inclusive o tema está sendo mais discutido, até mesmo por causa desse medo da contaminação, desse desejo de diminuir o risco. Se em casa, nos ambientes onde a gente trabalha, essa preocupação já é tão premente, imagina ainda em ambientes relacionados à saúde, onde pessoas são atendidas ou mesmo tratadas, né? Onde até mesmo elas estão ali expostas à ventilação mecânica. Então, lógico que os hospitais acabam tendo um certo destaque nesse cenário. Num primeiro momento, a OMS e outras tantas instituições associadas à saúde defendiam que o contágio por Covid só se dava por meio de gotículas. Então, gotículas maiores do que 5 micrômetros, que justamente por terem esse tamanho, que não é tão pequeno assim, elas teriam uma chance maior, né, de disseminação, de contágio para outra pessoa nesse espaço de até 2 metros. Daí vira aquela recomendação de que a gente se mantivesse, né, a 2 metros aí de distância das outras pessoas e a utilização da máscara, que seria capaz de reter esse material, né, essas gotículas, mesmo a máscara de tecido. Porém, no ano passado, a gente teve aí uma demonstração, né, um estudo que demonstrou que um paciente chinês que ainda estava assintomático e que foi num restaurante, ele, em função, né, da sua posição ali no restaurante e do sistema de ar-condicionado, que estava causando um certo padrão de circulação, ele havia contaminado algumas pessoas que estavam em certas posições numa outra mesa. A partir daí começou a se discutir muito essa questão da transmissão aérea. Então, que nesse caso, não seriam só essas gotículas maiores que seriam fonte de preocupação, mas gotículas menores, com tamanho menor do que 5 micrômetros, que inclusive permaneceriam muito mais tempo em suspensão. A OMS só reconheceu mesmo esse tipo de transmissão agora nesse ano, né? Foi uma questão que foi muito debatida. Mas se a gente olha lá no Google Acadêmico de novo para ver os artigos publicados, a gente nota que do ano passado para cá, essa questão começou a ser cada vez mais levantada, né? Que talvez já fosse tempo, já fosse momento para se discutir com mais cuidado essa questão da transmissão aérea, né? Um trabalho aí publicado na revista, né, de doenças infecciosas, né, clínicas. Você repara também que a gente tem outros trabalhos publicados por uma equipe italiana, também no ano passado, mostrando que talvez esses 2 metros de distância não fossem suficientes, porque talvez essa transmissão aérea pudesse acontecer por distâncias muito maiores. E a partir daí a gente tem outros desdobramentos, né, de pesquisadores que estavam avaliando o impacto do clima, do tempo, né, padrão de vento, chuva e tudo mais, nessa questão da sobrevivência do coronavírus no ar. Também essa questão de qual seria o risco de contágio por transmissão aérea quando a gente está perto, fazendo coisas corriqueiras, passando do lado de uma pessoa na calçada, né? De repente, cruzando por alguém, você saindo, outro entrando no elevador. Então, existem trabalhos que também avaliam isso. Você pode pensar e falar assim, nossa, mas se a comunidade científica estava discutindo isso, né, com tanto vigor já no ano passado, por que a OMS demorou tanto para reconhecer? Porque existe uma questão muito relevante associada a se o contágio se dá só por gotícula ou por transmissão aérea. Por quê? Porque isso aqui afeta as medidas preventivas que são indicadas. Ou seja, se esse cenário é a verdade, se a transmissão se dá por gotículas, a gente não precisa de medidas tão restritivas. Mas se a transmissão aérea é reconhecida, as medidas precisam ser olhadas com um pouquinho mais de rigor, mesmo para ambientes hospitalares. Eu não sei se vocês estão acompanhando a discussão, aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma recomendação nesse sentido, mas em vários países da Europa, a máscara de tecido, essa máscara normal que a gente usa corriqueiramente, já não é mais aceita e não é mais indicada. A população já está proibida, inclusive, de usar esse tipo de máscara. Tem que usar uma máscara como, né, a N95 ou a FF2.
Por quê? Porque essa máscara vai realmente conseguir reter partículas menores, né? Que são essas menores do que 5 microns. Ela só precisa ser sem a válvula, porque a válvula permite, ela faz a filtragem do ar que está entrando, né? Você tem a máscara que vai filtrar o ar que está entrando, mas a válvula permite a saída do ar não filtrado. Então, isso representaria aí um aumento de risco para as pessoas que estivessem ao redor. Então, você nota que as coisas estão apertando. Mas um outro trabalho interessante aí em 2020, né, que foi publicado numa editora pela editora Elsevier, que é muito bem conceituado, ele discute justamente como é que essa transmissão aérea, né, da COVID poderia ser minimizada no ambiente interior. Então, como melhorar esse cenário, como melhorar a qualidade de ar de interior com relação à COVID. E os autores, que são muitos autores, né, vocês vão ver que é um grupo imenso que se juntou para escrever esse trabalho, eles indicam 5 aspectos importantes. O primeiro, e o mais reforçado, é a questão da ventilação. Por quê? Porque uma boa ventilação vai diluir possíveis partículas virais, possíveis gotículas que estejam em suspensão, e inclusive contribuir para a remoção dessas do ambiente. Essa já é uma prática existente em hospitais, né? E o que os autores sugerem é que essa prática, que já visa diminuir, né, essa contaminação dentro do ambiente hospitalar, fosse intensificada. E aí a gente chega no segundo ponto, que é aumentar a ventilação, ou se instalar um sistema de ventilação que permita a intensificação, a redução de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Inclusive, sendo sugerida a necessidade de criação de alas com pressão negativa, né? Semelhante a um fluxo laminar, um equipamento que a gente usa em laboratório, onde você teria a retirada do ar e digamos assim, o sistema forçaria a entrada de ar novo pelas aberturas existentes, portas, janelas, o que estiver presente. Também, um ponto bastante reforçado é que se deve evitar a recirculação de ar, porque isso concentraria aí as partículas virais e as redistribuiria, né, para as pessoas que porventura estivessem naquela área. Equipamentos de limpeza e de desinfecção de ar também podem ser utilizados, mas entendendo que as partículas virais são muito pequenas, então eles precisam ser adequados para essa demanda. E, logicamente, a redução do número de pessoas em cômodos, né? Assim a gente diminui, né, as fontes que estão, digamos assim, alimentando o ambiente ou potencialmente alimentando o ambiente com as partículas virais. Uma das coisas impressionantes que a gente nota é que estão surgindo opções também muito interessantes. Eu não sei se vocês viram, mas a FAPESP está com uma linha de financiamento, um programa de pesquisa inovativa em pequena empresa, que está justamente tentando auxiliar pessoas ou mesmo, né, instituições com boas ideias, a transformá-las realmente em um negócio e colocá-las aí à disposição da população. Desses projetos que foram financiados acabou resultando nesse equipamento aqui, que é um sistema que monitora a presença do novo coronavírus no ar. Inicialmente, ele foi pensado para monitorar outros poluentes em potencial, né, outros bioaerosóis, mas ele foi adaptado agora justamente para determinar a presença e a intensidade da presença de coronavírus naquele ambiente. Ele não te dá, né, ele não fornece um dado em tempo real, mas ele vai conseguir aí, por um sistema aqui de filtragem, né, determinar se existem partículas virais naquele ambiente e o quanto, né, dessas partículas, permitindo aí que sejam realizados ajustes com relação à ventilação e tudo mais, em áreas que forem identificadas como mais perigosas, né, com maior exposição. Então, vale a pena dar uma olhada na matéria. Então, assim, a realidade atual indica que a qualidade do ar interior é bastante importante. Agora, se você ainda não está convencido, eu vou deixar a Silene continuar nesse trabalho. Ok. Obrigado, então, a doutora Alessandra. Houve várias pessoas que ingressaram aqui um pouco mais tarde, então, só para explicar, o professor Eduardo Lins Maia teve um outro compromisso, né, profissional, e eu estou aqui acompanhando vocês. Mais uma vez, só reforçando,
né, manter os microfones fechados durante as apresentações, né, e em seguida, logo após a apresentação da doutora Silene, aí sim nós vamos abrir para perguntas e uma discussão, né? Já está sendo bastante elogiada aqui a apresentação, Alessandra. E vamos, então, agora já passar para a doutora Silene, né? Se quiser, com a palavra, doutora Silene. Vamos lá, então. Deixa eu só... Ué, Quer que eu compartilhe por aqui, Silene? Você prefere compartilhar por aí? então, eu já tinha até deixado no ponto meu aqui. Vamos ver se vai entrar certinho, Ale. Tá bom. Bom, boa noite a todos, né? Então, vou dar continuidade aqui, falar um pouco da parte legal disso tudo, né? Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar. Não estou conseguindo, Ale. Deu algum problema aqui. Tá, eu compartilho aqui, não tem problema. Você consegue, Ale, por favor? Consigo. Aí você me fala quando quiser que passe. Tá, joia. Bom, a Associação Europeia, eles têm um trabalho e eles indicam que o nosso consumo diário, né, o homem médio humano aí, consome cerca de 1 quilo de sólidos, 3 quilos de líquidos e 20 quilos de ar. A Associação Americana diz que a gente consome cerca de 16 quilos de ar. E onde é que eu quero chegar com isso, né? A gente escolhe o que come, a gente tem controle sobre o que a gente ingere de líquidos, mas a gente não tem controle sobre o ar que a gente respira, né? Então, hoje a gente vive uma realidade, o perfil social mudou. Então, é como bem disse a professora Alessandra, né? A gente vive em muitos ambientes fechados. Então, a gente sai de casa para o shopping, para o teatro, e você trabalha em ambientes fechados, né? As empresas viraram verdadeiras caixas fechadas, ou sem janela, ou com janelas totalmente fechadas, travadas. Então, você não tem controle sobre o ar que você ingere ali. E pense que, uma vez que é fornecido um sistema climatizado, você acha que pode confiar naquele sistema, né? É muito comum, quando a gente viaja para lugares quentes, as lojas colocam nas portas, né? Entre ar-condicionado, como um chamariz para algo confortável de forma térmica. Só que ali pode morar um grande problema, porque você não sabe como é que está sendo feita a manutenção daquilo, como é que eles estão mantendo, que tipo de partícula que a gente está respirando, não é? Então, Alice, pode passar, por favor? O Centro de Pesquisas da Mauá, eles fizeram um levantamento recente que essa má qualidade do ar, né, essa qualidade do ar interiores, da forma como está, já tem gerado resultados negativos, né? Tem-se hoje que quase 7 milhões de pessoas já morreram no mundo todo de forma prematura com doenças relacionadas à má qualidade do ar. Isso representa 11% de morte, gente. Isso é mais do que morrer numa guerra, né? Morre mais gente desse tipo de doença do que numa guerra. E aí, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, né? No estado de São Paulo, já foi gasto cerca de 246 milhões para prevenção desse tipo de morte. Então, prevenção hospitalar, com leitos, medicações, tratamentos, e já há uma estimativa, né? Entre 2012 e 2030, até 2030, gaste-se 1 bilhão de prevenção. Então, entre leitos hospitalares, medicações, tratamentos, então é um assunto bastante sério. E que, se não houver um olhar atento a isso que está acontecendo, realmente vira um grande buraco sem fundo, né? Isso daí vai muito longe. Você pode passar ali, por favor? E aí há uma preocupação, né? Não só a quem frequenta ambientes públicos, mas agora a gente vai entrar realmente na parte de saúde e segurança do trabalho, que tem toda uma previsão legal aí, porque a gente vai trabalhar, né, em empresas fechadas, ambientes fechados, e o nosso empregador, ele tem um dever legislativo de proteger a nossa saúde. Então, imaginem vocês que o nosso ordenamento jurídico, ele é escalonado como se fosse uma pirâmide, né? Então, nasce lá na Constituição, como norma fundamental, artigo 7º, inciso 22, ele estabelece como direito fundamental
a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, por si só, ele não é suficiente para estabelecer todas as normas que as empresas devem seguir para garantir ao trabalhador condições mínimas, integridade física de trabalho, né? Então, vem a CLT, que no intervalo aí dos artigos 154 a 221, e regula todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, nesses artigos é onde a gente vai encontrar aspectos do tipo como a empresa deve ser construída, como é que tem que ser, né, a estrutura de construção, as rampas de acesso, a iluminação, todas as questões aí inerentes à construção, à ergonomia, à saúde do trabalhador. E ela dedica, né, a CLT, os artigos 176 a 178 para tratar do conforto térmico. Então, quando você pensa em conforto térmico, erroneamente, né, às vezes o empresário que está iniciando seu negócio, ele acha que é só proteger o empregado do desconforto térmico, do excesso de calor. E aí a lei atenta, né, alerta ao fato de que a ventilação deverá ser prioritariamente natural. E na falta da ventilação natural, ela aconteça de forma artificial, então com climatização. Só que a lei por si só, ela não é suficiente. Você pode passar a lei, por favor? Aí vem a NR17, né? Até pus aqui, como é que fica o ambiente laboral? A NR17, que a gente chama da NR da ergonomia, ela vai tratar de todas as condições ambientais do posto de trabalho. Então, ela é que dita, dentro do direito do trabalho, as normas ligadas à saúde do trabalhador. O que ela traz? O item 421, sobre a necessidade de implantação de projetos adequados à climatização, inclusive alertando que, se eles não ocorrem de forma adequada, a síndrome do edifício doente, né? Porque a gente já tem um altíssimo número de funcionários, de pessoas aí acometidas dessa síndrome do edifício doente, tá? Você pode passar ali, por favor? Só que isso não pode ficar somente na seara laboral, né? Porque isso vai além. A Alessandra aí trouxe a questão dos hospitais, do alto risco de contágio em função do ar ruim, mas o problema vai um pouco além, né? Porque você tem o risco de contágio entre pacientes, mas os pacientes, a gente precisa pensar que eles estão no hospital de forma transitória, né? Uma hora eles vão sair dali, ou de alta, ou por outras questões, mas o paciente sai, os funcionários ficam, né? Então, você tem um ar ruim ali, que prejudica não somente o paciente, mas mais do que isso, está prejudicando os funcionários do hospital, né? Então, diante da necessidade de regular de forma mais específica toda essa questão da climatização artificial, a lei foi se adequando, né? Porque o direito funciona da seguinte forma: a gente tem as questões sociais, né? Então a sociedade vai evoluindo, os costumes vão mudando e o direito vai correndo atrás para apaziguar situações, né? A gente costuma dizer que a sociedade é um velocista numa corrida e o direito é a velhinha de bengala. Então dificilmente ela alcança o velocista. Então a sociedade evolui, os costumes mudam e vem o direito para regular aquela nova forma de viver, para trazer realmente paz à sociedade. E foi o que aconteceu aqui, né? Nós temos, num primeiro momento, a gente tinha aí a portaria 3523 de 98, que estabeleceu todo o regulamento técnico a respeito da instalação, remoção de sujidades, para garantir uma qualidade do ar interior. Depois, a Anvisa baixou a resolução número 9 sobre qual era o padrão referencial da qualidade do ar. Porque isso até então parecia uma coisa muito subjetiva, né? O que é uma qualidade para mim não é para o outro. Então, baixou-se ali uma resolução para dizer, olha, a qualidade do ar é essa daqui. E a ABNT também não deixou por menos, né? Instalou a norma 16401 para dizer como é que deveriam ser os projetos de instalação. Então, com legislações esparsas, a chance da gente errar, ela é muito grande. Aí, sabiamente, o legislador, em 2018, proferiu a lei 13.589, que disciplina toda essa situação. Então, a gente chama de lei do ar-condicionado, né? A PMOC, que, na verdade, ela cria um plano de manutenção, operação e controle. Então, via de regra, as empresas, os edifícios públicos, todo mundo tem que seguir a PMOC. Tá? Todo mundo que recebe pessoas de forma coletiva tem que seguir aí a lei do ar-condicionado. Tá?
Você pode passar ali, por gentileza? Bom, toda lei que entra em vigor, né, ela traz uma regulação de comportamento que você espera que as pessoas façam ou que elas deixem de fazer, né, porque a lei ela pode ter um comando de ação ou de omissão. E ela gera uma consequência para quem age contrariamente àquilo que ela dispõe. E aqui, nessa situação, não é diferente, né? Porque se você não pune, você não vê resultado. Infelizmente, é assim que funciona. Então, qual que é a consequência? A primeira consequência que a gente enxerga quando você não cumpre esse plano do ar-condicionado, né? Da climatização adequada. Funcionários acometidos de doença, síndrome do edifício doente, então com um alto índice de afastamento de colaboradores, né? Isso já é experimentado aí pelas empresas. E hoje nós temos um dado, isso foi levantado também pelo Centro de Pesquisas da Mauá, que uma empresa a cada 4 dias é autuada em função dessa situação. Então, como que acontece, né? Empresa fiscalizada é autuada para dizer, primeiro é um pito, né, que a gente chama, a empresa tomou um pito. Olha, você precisa adequar o seu sistema, está inadequado. E o fiscal dá um tempo. E ele volta para ver se a empresa fez ou não, né? Empresa teimosa que não fez, vai sofrer a consequência mais pesada, que vai desde o cancelamento do alvará de funcionamento até multas, que variam aí na casa de 2.000 a 1.500.000. Então, como evitar tudo isso? Planejar um sistema adequado, implementar o sistema adequadamente e a manutenção, né? Porque não adianta você ter boa intenção, fazer o projeto e não mantê-lo depois. Não remover sujidades, não manter uma qualidade mínima de ar, de nada vai resolver, né? A gente costuma dizer, né, que quem paga mal, paga 2 vezes. Então, quem não faz direito também sofre a consequência, né? E aí, quem é que já começou esse trabalho? Quem é que já começou esse movimento? O Centro de Pesquisas da Mauá começou um projeto piloto, está numa fase inicial ainda, junto a uns hospitais em São Caetano e São Bernardo, para certificar a qualidade do ar, né? Então, é verificar como é que está o ar, a climatização nesses ambientes, ajustar aquilo que for necessário e gerar um selo, uma certificação de que vai dizer, olha, nesse ambiente aqui você pode ficar tranquilo, o ar está adequado. E agora também, né, a Mauá firmou um convênio junto à Brava, que é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado e Ventilação, para atingir estabelecimentos públicos. Então, a gente, né, tem uma expectativa aí de daqui a um tempo, a gente não só possa escolher aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, mas que a gente também possa escolher onde a gente frequenta em função do ar que a gente, né, deseja respirar, na certeza de você realmente estar seguro daquilo que você está respirando, tá? É um caminho ainda longo, né, a se seguir, uma mudança de comportamento, de pensar no próximo, mas a gente já iniciou esse trabalho aqui na Mauá. Você pode passar ali, por favor? E aí é um movimento muito grande, né? Muito pensado nessa questão da qualidade do ar. Recentemente, 31 de março, dentro da Brava, eles têm o Qualindor, que é um departamento de qualidade do ar interior. Eles tiveram uma reunião para montar um comitê gestor com pessoas, né, entidades aí realmente comprometidas de forma colaborativa, né, a ter um ar melhor, né, aí realmente implantar esse tipo de certificação. E aí até coloquei para vocês aqui, né, qual que é o objetivo deles, e a matéria completa está nesse endereço. Me parece que dessa live a gente vai montar um artigo, então provavelmente esse endereço vai para o artigo, vocês vão ter acesso a isso depois, para poder ficar mais por dentro aí do que é que está acontecendo, tá? Pode passar ali, por favor. E aí, como é que a gente pode participar desse movimento, né? Ele vem de cima para baixo, mas a gente também pode começar a fazer a nossa parte, né? Então, toda vez que você tem uma lei, ela não deve ser somente para punir, para ensinar, mas ela tem uma função social legislativa, que é atingir o quê? Nesse caso, é direito fundamental.
garantia de integridade física, não só de trabalhador, né, de quem está dentro das empresas, mas de todo cidadão que frequenta um edifício público. Quando a gente fala em edifício público, não é só Estado, é qualquer edifício de serviço público, tá? Então, como participar deste movimento? Qualidade do ar como proteção à saúde, tá? Não só hospitais, o SUS, mas também uma qualidade do ar digna à saúde, tá? E cabe a quem? Todos nós. A todos nós, né? Pessoal das universidades, quem está nas direções das empresas, quem está dentro das associações, é um movimento realmente coletivo para isso, tá? A Mauá já iniciou uma capacitação de recursos humanos para atuar nessa área, através do centro de pesquisa, buscando essa certificação, né? Então, há um projeto que, daqui a algum tempo, a gente realmente possa certificar esses estabelecimentos, garantindo que ali você tenha um ar de qualidade, e também estabelecimento de políticas públicas, para garantir que isso realmente aconteça, tá? Pode passar ali, por favor. E aí vem a nossa parte, né? A conscientização. Esse ano, o tema da Semana do Ambiente, né, é justamente a restauração de ecossistemas. Então, há uma projeção aí que em 10 anos a gente recupere os ecossistemas. Então, fortemente eles estão pegando numa questão de mudança de padrão de consumo, né? Então, como é que eu vou consumir agora, individualmente, para, de forma coletiva, colaborar com a reestruturação dos ecossistemas? E aí está aqui, mudança no padrão de consumo. Então, não só de produção, mas também o meu padrão de consumo individual, porque todo o meu comportamento gera reflexo naquilo que a gente, onde a gente frequenta, o que a gente consome, certo? E de que forma que a gente vai fazer isso? Melhoria na nossa qualidade de vida, envolvimento na tomada de decisão. Então, isso aqui que a gente já está fazendo, né? Não é só essa live, mas a formação desse comitê gestor, a implantação dessa certificação e a conscientização de como e onde é que eu estou poluindo, onde é que eu não estou fazendo, o que eu estou contribuindo para que isso aconteça, né? Pode passar a lei, por favor. Tá certo. Bom, nós temos para essa noite é isso, né? Agradecemos a presença de todos aqui, a participação de todos, principalmente dos nossos apoiadores, a Brava e a Qualindor. Aqui estão os nossos e-mails de contato, para o que vocês quiserem falar, tiverem dúvidas, Nós nós vamos estamos à abrir agora. disposição. Nós vamos abrir agora, vocês poderão abrir os microfones ou fazer perguntas via chat. Nós temos um pequeno tempo, aí é bastante curto, mas poderão abrir aí os microfones e fazer as perguntas. Eu só peço que já direcione, se for o caso, né, para as nossas palestrantes, ou para a doutora Silene, para a doutora Alessandra, né? Então, nós estamos aqui já à disposição para atender a todos vocês aí. Fiquem à vontade. Oi, posso? Claro, claro. Tá bom, boa noite. Parabéns, Alessandra, parabéns, Silene, pela excelente palestra. Ale, a gente, falando de poluição, a gente fala muito de material particulado, né? Não tem como. A poluição, às vezes, dependendo da área, se tem mais partículas sólidas, né? E poucas partículas líquidas, o que não é o caso do espirro, da tosse, desculpa, né, que foram, no primeiro momento, né, os principais disseminadores, né, digamos assim, da Covid e da pandemia toda que estamos vivendo. Quando a gente fala desses particulados, a gente está falando de partículas relativamente grandes dentro do sistema de ar. E quando a gente sai e está falando das partículas menores, eu até hoje não vi, não sei se até mesmo se Silene viu em algum momento,
algum tipo de carregamento dessas partículas menores pelo material particulado. Porque seria um agravamento da situação, não é? Porque você teria um material, tudo bem que ele é pesado, então, né? Não era estranho falar pesado, né? Mas ele se depositaria mais rapidamente no solo. Mas mesmo assim, existem estudos de que, dependendo da quantidade expelida, se pode ter até 2, 3 horas de um material em suspensão contaminando, né? Então, até eu vi algum comentário de drive-thru das pessoas que tiram a máscara para falar e chega um carro atrás também sem máscara. Se a pessoa estiver contaminada no carro da frente, o de trás ela está correndo um risco sério, né? Então, a divulgação desse material, dessa suspensão, como é que você está vendo hoje? Porque Você sabe, Elô, é curioso isso, né? Porque você também já trabalhou muito com engenharia ambiental, né? Então a gente está aí na mesma área, então talvez seja até mais fácil, né? A gente falar um pouco sobre isso. Porque a gente às vezes consegue imaginar a nuvem, né? Essa que é a coisa curiosa, né? Então às vezes eu vejo uma pessoa na rua, né? E eu estou no carro, por exemplo, a pessoa está passando na calçada, está com a máscara no queixo, né? E tá passando e tem um outro lá tossindo um pouquinho para frente, passa um pouco, ela passa, né? E você fica olhando e pensa, fala, meu Deus, né? Se ela conseguisse enxergar, né, dentro do que ela tá passando, talvez ela puxasse a máscara para cima. Então, é bem essa a ideia. Mas você colocou um ponto interessante, que é a questão do material particulado. Principalmente material particulado mais fino, né? 2,5 micras para baixo, a gente sabe que, né, tem uma área de absorção muito maior, né, proporcionalmente às partículas maiores, e vai ter realmente um tempo muito maior em suspensão. E a gente sabe que padrão climático afeta também. Então, às vezes, né, na média fica 2, 3 horas, mas pode ficar mais tempo dependendo de como tiver regime de vento local. E aí você fica pensando, já tem uma área de absorção maior, você tem esse monte de partícula úmida, né, flutuando por aí. A gente vive numa cidade que já tem uma quantidade grande de material particulado. Em época de seca, isso piora. Em lugares onde você tem muito tráfego, né, tem muito carro, muito caminhão, muito tudo isso está subindo. Então, não me parece absurdo imaginar, né, uma piora aí nesse cenário potencial. Mas por mais que em termos científicos, né, a gente tenha tido um avanço imenso, né, nesse momento da Covid, no sentido de tem gente trabalhando no mundo inteiro para entender como é que as coisas estão funcionando, né? É uma coisa fantástica. Mas você nota que a gente ainda não sabe um monte de coisa. Então, mesmo essa questão da contaminação aérea, você repara que existe uma grande resistência, né? Houve uma grande resistência até da OMS, mas existe uma resistência por parte dos governos em reconhecer. Porque se entende, né, que se todo mundo tiver que comprar máscara para usar, tem um custo associado, tem problema de fornecimento, tem um monte de coisa por trás disso. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja irresponsável também não trabalhar nesse sentido. Eu vi um trabalho no Brasil em que eles fizeram o quê? Eles foram, o pessoal que trabalha com micro mesmo, eles foram para a porta do hospital para ver se na porta, na calçada, né, no exterior do hospital ali, existia risco de contaminação aérea. E o resultado foi positivo, existe. Então, aí você fica pensando, né, só essa coisa de você chegar no hospital, já tem partícula de Covid em potencial no ar. Então, se você não está usando uma máscara adequada, ou se você dá uma bobeada, né? A gente vê muita gente, por exemplo, que está no carro, está dirigindo e tira a máscara, né? Aí a pessoa desce do carro, tal, esquece, depois bota a máscara um pouco depois. Nesse tempo, de repente, já é o suficiente para contaminar. Eu conversei com algumas pessoas, né, que acabaram pegando, e eu falei, você sabe, você desconfia, né, de onde é que foi que você pegou? E a maioria fala, não tem a menor ideia. Foi em alguma bobeada pequena, né? Então, é complicado. Isso eu digo para você. Obrigada, eu acho que você está no mudo, Elô. Oi. Voltou? Voltou. Uhum. Obrigada, Lê. Imagina. Eu espero ter respondido. Ok. Tem uma pergunta aqui do chat, né, que fala de quais as ferramentas que apoiam a empresa atualmente
a fazer medições e controles de qualidade no ar, nos ambientes internos, quer dizer, qual é o ferramental que nós temos para isso aí? Eu acho que tanto a Alessandra como a Silene também poderia, né, falar um pouquinho também da parte legal e quais as ferramentas mesmo, quais são o instrumental aí que a gente poderia utilizar, né? A doutora Silene poderia começar já a falar um pouquinho das obrigações disso, né? Das obrigações, quer dizer, já falaram de várias legislações, né? Mas qual a penalidade seria, né? Na realidade, a NR9, né, da Anvisa, é que vai trazer aí como deve ser a qualidade do ar, quais os parâmetros da qualidade. Agora, sinceramente, Marcelo, qual o tipo de instrumento que faz a medição? Aí eu acho que é um assunto bastante técnico. Me parece que o Edmilson, que é da Edmilson Qualidor, conhece, ele está aqui na live, talvez ele tenha mais condições de falar para a gente aí, que tipo de ferramenta é essa que eles utilizam para fazer esse tipo de medição. Tá? E aí, no caso da inadequação do ar, você realmente vai ser autuado para se adequar. Não se adequando, ou você tem o seu alvará de funcionamento cancelado, ou realmente multa, né? Hoje a gente tem notícias aí que teve empresa que já foi multada na casa dos R$500 mil, né? Por conta desse desacordo aí, né? Dessa desobediência legislativa. Tá? Agora, qual é o instrumento realmente para esse tipo de controle, eu desconheço. Eu talvez possa falar um pouquinho, eu também não vou saber a fundo, gente, porque quem trabalha direto, né, com avaliação de qualidade de ar é que vai estar a par de todo o instrumental. Mas a gente tem alguns contadores de partícula e a gente tem também os equipamentos que determinam aí concentração de poluentes variados. Então, para a COVID, o contador de partícula eu acho que é um dos meus prediletos, né? Eu já brinquei com ele um pouco, né? Já levei para aula prática e tal, e é uma coisa fantástica, é super, super intuitivo, super fácil de usar. Mas os outros, eles já precisam de filtros específicos, de uma regulagem, então aí você já tem, digamos assim, tipos ou adequações para o equipamento de acordo com aquilo que você quer medir realmente, de acordo com o gás que você quer determinar, né, e tudo mais. Mas para a partícula viral é muito mais difícil, né? Bactéria é muito mais fácil, inclusive, né? Porque a bactéria você faz o swab, né? Você passa o cotonete, avalia, coloca na placa, coloca para crescer e depois você determina o que é que está crescendo ali de acordo com a resposta ao próprio meio de cultura. Mas partícula viral é mais complicado. Então, não sei se o professor Edmilson está por aí. O professor o Edmilson, da Artec, ele está aqui com a gente aí, se ele quiser abrir um pouquinho. Eu tô sim, eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Sim, professor. Sim. Então tá bom, então. Boa noite. Então, rapidamente, basicamente você usa contador de partículas, são vários indicadores que a gente analisa na qualidade do ar. Então, nós temos contadores de partícula, você tem o impactador de Anderson para poder fazer coleta com placa de Petri, deixa eu ver qual mais, o medidor de CO2, aí as partículas você mede basicamente 2,5, 10 microns aqui no Brasil, conforme a RE09, lá na Europa já mede com 1 micrômetro, que seria MP1. No Brasil a gente chama de MP, você vai encontrar na literatura também PM, que é a sigla em inglês, tá? Basicamente, esses vão ser... e na placa de Petri, obviamente, é para você contar a quantidade de unidades formadoras de colônia, o UFC, por volume. A gente trabalha com metro cúbico. A partícula você vai determinar em micrograma por metro cúbico, então você vai estar interessado, você vai contar a partícula, vai estabelecer uma relação com a massa dela. Esses são os principais indicadores técnicos aí para poder utilizar. Você vai usar, tem vários equipamentos que fazem essa função, tá bom? Ok, agradecemos aí a colaboração aqui, né? Mais alguém queria falar alguma coisa? Tem o microfone, o Nilson tem o microfone aberto, a Meire, querem falar alguma coisa? Ok. Bom, senhores, o nosso tempo realmente é bastante curto, né? Nós temos aqui praticamente, nós temos que encerrar já a nossa apresentação. Eu estou recebendo alguns e-mails, a gente vai mandar
as informações aí que foram solicitadas, né? Eu tenho a gravação, os links e, como a doutora Sirene falou, né? Possivelmente, em breve, um artigo sobre essa live que nós fizemos. Eu agradeço a todos vocês e vou abrir aqui a palavra, então, para a doutora Alessandra e a doutora Sirene se despeçam de todos nós aí. Doutora, pode falar? Pode se despedir, então? Claro, claro. Bom, pessoal, agradecer aí a presença de vocês aqui, né? Falar que realmente a Mauá está fazendo um excelente trabalho nesse sentido, né? Na figura do nosso coordenador e de todos os professores aí. A gente percebe que existe uma carência, né, no Brasil com relação a uma série de questões. E é muito importante que não só a Mauá, mas também a Abrava estejam trabalhando nesse sentido, né, para melhorar aí a qualidade de ar interior. Pode parecer uma coisa pequena, mas a gente não tem noção do tanto que a gente perde em termos de qualidade de vida mesmo. Então, esse tipo de iniciativa realmente é muito importante. Já a Silene, né, colocou lá os nossos e-mails à disposição, então, precisando, é só entrar em contato. Muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco essa noite. É um prazer imenso, né, estar aqui em nome da Mauá, nesta live, podendo tratar desse assunto, porque eu sou advogada nessa área, né, área trabalhista, e a partir do momento que as empresas começarem, né, principalmente as empresas, começarem a entender que a prevenção é o melhor caminho, além de diminuir consideravelmente o contencioso trabalhista, eles vão ter empregados mais saudáveis, né? Então, a partir do momento que eles entenderem realmente que é vida ali, né, saúde, é alguém que precisa voltar para casa, é alguém que tem esposa, que tem filhos, que tem uma família além do trabalho, eu acho que esse cenário vai mudar, né? Ok, então, eu agradeço a todos, então, uma boa noite, parabéns aí às palestrantes, excelente apresentação, e vamos encerrando, então, a nossa live, desejando a todos uma boa noite aí, uma boa semana, tá? Obrigada. Até logo a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu já vou saindo daqui. Marcelo, tem alguém que escreveu direto no site, somente para mim? Eu vou tirar uma foto aqui da mensagem e te mando. Tá. Tá? Para poder ficar tudo numa coisa só, eu acho. Só achar aqui. No chat... É que a pessoa colocou a mensagem direta. Eu vou te mandar aqui, eu vou tirar uma foto de todos os dados que ele falou que também é dessa área de certificação e gostaria de manter contato com a gente. Sim, eu tenho aqui alguns e-mails também e eu acho que é interessante depois a gente manter, talvez até disponibilizar para a apresentação. Tá bom. As pessoas estão colocando aqui que gostariam de mais informações a respeito desse trabalho. Ok, eu vou parar a apresentação. Vamos.